Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. É uma satisfação estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo aqui na Rio Verde FM. Nesta edição, vamos falar de estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. E é claro que se você tiver alguma dúvida, pode enviar para a nossa produção pelo 9949-1009 e pelo nosso chat no YouTube da Rio Verde FM. No Ritmo do Campo, boa tarde, produtor. O seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa tarde, produtor. Entrevista do dia. Começando mais uma edição do Boa Tarde, produtor, aqui na Rio Verde FM. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente recebe aqui o zootecnista e produtor rural, Nilton Pereira Filho. Tudo bem, Nilton? Bem-vindo. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente. Satisfação recebê-lo por aqui. Vamos à sua apresentação. Conta para nós quem é o Nilton. Bom, Leonardo, a gente sou zootecnista de formação acadêmica, milito nessa área da pecuária de corte e leite desde quando me formei. Já tem um bom tempo, mais de 25 anos aí. E lógico, a gente vem trabalhando várias estratégias aí. Eu brinco muito que as coisas no agro vem se transformando muito rapidamente. A gente tem que acompanhar essa evolução junto com as estratégias, com as receitas, né? Que a gente tenta também acompanhar se não for rentável. E hoje a gente percebe que se você não tiver uma boa organização, um bom planejamento, a gente já pode quase que de imediato falar assim, cara, a sua atividade ela não é rentável. Com certeza. Ser zootecnista é uma paixão? Sim, basicamente sim. Eu brinco muito quando a gente fez zootecnia. Eu até comecei agronomia e depois migrei, né, para zootecnia. Justamente porque, assim, a gente quando conheceu o curso, viu que é o que a gente gostava mesmo, de coração e de paixão. Militar nessa área de nutrição, nessa área de planejamento, nessa área de pegar o animal e transformar ele em alimento para o ser humano, né? Que eu acho que isso é o básico do princípio da zootecnia. Produtor rural, ele é organizado? Trabalha com planejamento? Leonardo, tem crescido muito, né? Essas organizações, esses planejamentos agrícolas. O produtor está lá deixando de ser fazendeiro e começando sim a vir ser um empresário rural. Logicamente, a agricultura ela evoluiu muito mais rápido que a pecuária. O agricultor ele tem mais esse perfil de empresário do que o pecuarista, mas o pecuarista também vem em seguida trazendo essa gestão para dentro do negócio, porque infelizmente as margens hoje são muito estreitas, os custos muito altos, e se o cara não dominar a atividade, ele começa a saber que rumo tomar. E hoje você ter um navio à deriva, e quanto maior esse navio, mais perigoso o acidente vai ser, né? Nilton, comenta um pouco para nós sobre a pecuária. Bom, a pecuária, Leonardo, eu brinco muito com a pecuária, vou falar da pecuária de corte para a gente diferenciar, porque o leite é próximo, mas tem suas particularidades, né? Vamos falar da pecuária de corte. A pecuária de corte ela é dividida, na minha concepção, em 4 partes por período, aqui no Centro-Oeste principalmente, né? Nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Nesses 6 meses de chuva, nós temos 3 meses top, onde o capim está tenro, o capim está alta digestibilidade, alta proteína, altos nutrientes, que é os primeiros 3 meses da brota do capim. Depois o capim começa a querer madurar, que é os últimos 3 meses, mas ainda é um capim muito bom, mas já é os outros 3 meses. E depois pegamos o período de seca, que também eu divido em 3 meses e mais 3 meses. Os primeiros 3 meses de seca, nós temos condições de ter um pasto relativamente bom, adicionando alguns produtos ali para que o animal possa digerir aquela fibra. E aí tem vários processos, né, que custa mais em conta, que o famoso diferido, pastejo diferido para esse período, que é o ato de vedar o pasto, né, vedar o pasto ali no período de fevereiro, março, e para consumir ali no mês de maio, junho e julho, pensando aqui na região de Goiás, né? Esses 3 primeiros meses, maio, junho e julho, o diferido ele vai ter razoavelmente bem. Mas quando eu falo agosto, setembro e outubro, que é o final da seca e o começo da chuva, esse é o mais grave da pecuária. Esse está empobrecendo o pecuarista. É esse momento que a gente tem que falar hoje mais próximo ao pecuarista, porque na minha concepção, é o momento que o cara perde a fazenda. O que eu chamo de perder a fazenda? Ele perde o capim pro ano seguinte. Porque se ele deixar esse capim que veio de seca, que está em dormência, e ele tem reservas para poder brotar, e a hora que ele vai brotar, ele não dá conta de brotar porque o boi está comendo, porque está comendo uma folha nova, não tem matéria seca, só água aquilo ali. Eu brinco muito que é uma alface, mas o boi não enche, dá diarreia no boi, o boi escorre,
e ainda acaba com o capim. Então o capim morre, na verdade, no período inicial de chuvas. É esse momento que o boi não tem comida, agosto e setembro, e outubro, teoricamente, que retorna às chuvas, você tem que ter um planejamento muito estratégico para você conseguir ganhar dinheiro com a pecuária. Muito bem. Seguindo aqui com o nosso programa, Newton, quais são as adversidades na pecuária? Na pecuária eu brinco muito que o pecuarista tem que começar a entender que a pecuária é mais difícil que a agricultura. Por que eu falo que a pecuária é mais difícil que a agricultura? Primeiro, para ser pecuarista, precisa ser agricultor. Você tem que cultivar pasto, cultivar alimento, igualzinho o agricultor faz. E o agricultor, ele é somente agricultor. Tô falando da porteira para dentro, tá? Sim. E depois da porteira para fora tem vários outros itens. Mas da porteira para dentro, o cara tem que ser agricultor e agricultor. O pecuarista tem que ser agricultor e pecuarista. E a pecuária parece que ainda não conseguiu entender essa diferença ou essa necessidade. Isso, na minha concepção, é o que mais vai salvar o pecuarista, de ele entender que ele tem que ser primeiramente agricultor. E ser agricultor é planejar a comida do boi nos 12 meses do ano. Interessante. E vamos falar sobre essa questão dos métodos. Quais métodos que a gente pode usar para esse período adverso, como você comentou aqui, que é com relação à seca na região que basicamente vai de maio a outubro? Quais seriam esses métodos? Ô, Leonardo, conservar forragem já existe há muitos anos no mundo, né? Existem 2 processos mais difundidos no Brasil. O primeiro é o da silagem, foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, né, que mais fizeram, principalmente na pecuária leiteira, e depois a pecuária de corte também assimilou isso. E o feno. O feno nada mais é do que guardar alimento desidratado. E a silagem é guardar alimento fermentado, né? A diferença dos dois é basicamente isso. O que eu defendo muito o feno? Primeiro, é o melhor método de conservação de forragem já inventado até hoje. É o que menos tem perda. Ou seja, o feno você consegue ter ele guardado quase igual ao material de origem. A silagem não. Tem uma empresa multinacional que fornece inoculante, né, micro-organismo para fermentação de silagem. Eles têm um trabalho feito, inclusive publicado. Eles falam em perda de silagem no Brasil acima de 40%. Imagina que você pegar uma planta original e depois que ela chegar na boca do boi com 40% menos produto ou menos nutriente, porque a perda não é somente o que você está vendo, é a queima de nutrientes pela bactéria consumindo, é uma fermentação ruim que aconteceu ali, que é uma fermentação com alguns micro-organismos que faz o alimento perder-se muito, por exemplo, a fermentação butírica, é indesejada, essa fermentação é indesejada na fermentação de silagem, mas ela acontece. E aqui, com vários outros itens, então fazer silagem no Brasil é bem complicado, você tem uma perda muito grande, segundo esses dados, tá? E no feno, as perdas são muito inferiores. E a outra maior vantagem, na minha concepção, do feno, o feno é mais complexo de se fazer do que a silagem. Concordo. Mas depois de pronta, ela é muito mais simples. Eu vou dar um exemplo. Eu estou numa fazenda prestando um serviço aqui em Goiás, e essa fazenda, ela trabalha com pecuária de corte e agricultura. E ele colocou semente de braquiária pós-soja. Nós estamos lá enfardando esse material. As palhadas dele já acabaram, os pastos já não existem mais, então ele está fornecendo feno. Eu estava na fazenda e o que mais me chama a atenção foi o cara me fornecer um feno no sábado, lá no pasto, sem infraestrutura quase nenhuma. Ele fez uma pequena infraestrutura, mas bem barata, muito simples para fornecer esse feno. Forneceu o feno para 3 dias, ou seja, ele vai voltar aí nesse pasto fornecer feno para esses animais terça-feira. Ou seja, forneceu no sábado e só volta na outra terça-feira naquele lugar. Olha que logística facilitada que tem o feno. Se fosse silagem, teria que ir no mínimo 3 vezes por dia, porque a silagem que você coloca de manhã, na hora do almoço, está fermentada. O animal não quer comer mais. Então tem que renovar a silagem na hora do almoço. E à tarde novamente. Então, para se ter silagem com eficiência na fazenda, o cara precisaria ir naquele pasto 3 vezes no dia. Nós estamos falando do cara ir no pasto praticamente 2 vezes na semana, levar comida para os animais. Então, essa logística barateia muito e facilita muito o pecuarista. Excelente. Primeira pausa aqui no Boa Tarde Produtor, mas a gente volta na sequência para trazer mais informações sobre estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. Não saia daí, a gente continua na sequência.
Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Produtor, nesta edição falando de estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. O zootecnista e produtor rural Newton Pereira Filho está aqui com a gente, tirando todas as suas dúvidas nesta edição. Newton, vamos diferenciar, fazer o diferimento de pastagem, que consiste em vedar pasto nas águas, e consumir em meses adversos. Olha, esse método... Existem alguns nomes, né? Vamos citar eles, né? Que seria o diferido, o pasteiro diferido. Que nada mais é preservar um pasto, vedar ele, ali no período de chuvas ainda, né? Meados das chuvas, fevereiro, março. Esse capim vai brotar, ele vai crescer e você vai colocar os animais só ali no mês de maio. É um processo, como eu disse antes, é um processo interessante, porque ele é barato, o animal faz o self-service, você não precisa ir lá colher, o animal colhe, né? Apesar de ter uma perda muito grande, o aproveitamento dessa área é muito pequeno, mas aquele que perde no solo também vira adubo. Então, é um processo que eu falo que os primeiros 2 meses, principalmente, que é o maio e junho de seca, é um método relativamente eficiente. Quando eu vou para julho, já começa a perder. E agosto, setembro e outubro, praticamente esse método, você tem um custo, na minha concepção, muito alto, porque já foi todos os nutrientes embora. Mesmo que você tenha ainda comida lá, já foi todos os nutrientes embora, e você vai ter que fornecer muito nutriente no coxo para compensar a falta desses nutrientes que está naquele pasteiro diferido, porque está muito velho, o capim já ficou muito velho, muito seco, já oxidou bastante, enfim, perdeu palatabilidade, digestibilidade, por aí vai. Então esse método de pasteiro diferido, eu gosto muito dele principalmente no princípio de seca. Mas pós isso nós precisamos de conservar forragem, não tem outra alternativa. E depois vem um outro, até uma palavra que eu não gosto muito, mas ela foi divulgada e é o que se fala, que é o sequestro de animais. Que é lá no princípio da chuva, lá no final da seca. E isso é outra coisa que o produtor tem que entender e tem que dominar. Sequestrar essas vacas, né? Tirar essas vacas do pasto, porque o capim morre, Leonardo, nessa época. Ele não morre na seca. O capim morre quando ele começa a brotar. Por que ele morre quando ele começa a brotar? Eu vou dar um exemplo bem simples para o produtor entender. Chegou no mês de maio, acabou as chuvas. O que o capim faz? Ele para de crescer. Ou diminui muito o crescimento, porque está diverso. Ele vai armazenar nutrientes na base, açúcares, vai armazenar energia, porque vai passar o período diverso, que é o seco. Quando ele vai armazenar, ele para de produzir, ou praticamente cessa a produção, muito pouca produção. Então vai crescer pouca folha e vai crescer muito pouca raiz. Quando chegar no mês de outubro, que vem a chuva, esse material está velho, as raízes também estão velhas, e raiz velha não é eficiente para absorver nada, nem água e nem nutrientes. Dá sustentação à planta, mas não absorve. O que a planta faz? Ela vai emitir, pegar as reservas de açúcares, as reservas que ela tem, que ela armazenou ali lá no período da chuva anterior, lá no mês de maio, né? Vai pegar essa reserva e vai brotar. Vai falar assim, ó, brota a primeira folhinha. Essa folha é verdinha, muito tenra, praticamente quase só água, mas tem muita clorofila. Ela é bem verde. Ela vai fazer fotossíntese. Pegar o sol e fazer fotossíntese. Quando ela faz fotossíntese, ela manda informação para baixo. Produz raiz novas para absorver água e nutriente, porque eu quero crescer. Se o boi estiver ali, o que o boi faz? O boi come essa folhinha. E esse boi comendo essa folhinha nova, nem enche a barriga dele, ainda dá diarreia, o boi escorre, né? Além de não encher a barriga dele, o boi emagrece e a planta fica sem a clorofila, sem a folha nova, e fala para baixo: não produz raiz, por favor, para, porque eu não tenho mais folha para crescer. Segura. E a planta percebe um momento bom de novo, faz a mesma coisa. O boi come de novo. O que acontece no sistema radicular? Ele passa o resto do ano das chuvas com pouca raiz e, consequentemente, com baixa produtividade de capim, chegando ao ponto de ter que reformar o pasto porque o capim foi morrendo nesse período. Então o sequestro, apesar de ser uma palavra pesada, o sequestro tem que ser dominado pela atividade pecuária, principalmente na região nossa. E esse método ele funciona razoavelmente bem até julho. O método de diferimento, que é preservar o pasto de fevereiro, março para consumir, eu falo que o capim ainda tem uma boa qualidade de forragem maio e junho. Julho dá para se usar, depende do ano também, se choveu até mais tarde, se não choveu, que capim você está diferindo, qual a variedade está diferindo. As braquiárias têm potencial para levar um pouco mais longo isso aí do que outros capins, então depende de alguns conceitos, tá? Mas maio, junho, tranquilamente você consegue ter um bom pastejo diferido. Julho, você já começa a ter perdas ali, mas dá para
levar um pouco mais? Dá. Mas daí pra frente eu não concordo mais. O animal vai passar fome, porque eu brinco muito que o ruminante ele passa fome por 2 motivos. Ele passa fome por falta de comida e passa fome por falta de proteína. Porque se ele não tiver proteína, pode ter comida lá, um bom facho, mas se não tiver proteína, o rumen vai morrer. E esse rumen é o que não pode morrer, porque a indústria do bovino é o rumen. O grande diferencial do bovino é o rumen. E ali é um organismo vivo. Eu brinco muito que quem é nutricionista de ruminantes, primeiro ele nutre o rumen e não o boi. O boi é consequência. Então, primeiro é trabalhar com esse rumen para que esse rumen esteja o mais efetivo possível, o mais acelerado possível. E quanto mais acelerado tiver o rumen, mais o animal vai ganhar peso, vai desenvolver, vai dar produto, bezerro, carne, leite, por aí vai. Aí nós temos agosto, setembro, outubro, o capim praticamente já acabou e aí precisa de uma forragem conservada. Na minha concepção, quando eu faço conta de pecuária, quando esses animais eles passam agosto e setembro e parte de outubro, eu tô colocando datas, tá? Mas depende de ano, tem que chamar mais cedo ou mais tarde, mas vamos tentar colocar data para ficar fácil de entendimento. O pecuarista entende bem o que a gente tá falando isso aí, né? Isso ele domina bem, eu falo que ele domina bem essa parte do pasto. Tem pasto, não tem pasto. Esses 3 meses são os 3 meses que tá, na minha concepção, dificultando a receita do pecuarista. Primeiro, se ele passou fome, ele tá morrendo rumen. Quando vem a chuva, que o capim brota, que vem um capim de qualidade, um alimento de qualidade pro boi, o boi não está preparado de converter aquele alimento em produto. Carne, leite, bezerro e por aí vai. Ele leva muito tempo para recuperar. E o que é o grande problema? Quando você fala de flora ruminal, você fala de micro-organismo, se morre um pouco de micro-organismos que são os benéficos, alguém vai tomar espaço. E quem toma espaço lá é os micro-organismos maléficos. Então imagina quando vir o momento bom, que é o pasto bom, esses animais não vão conseguir ganhar peso. Tô tentando ser o mais simples possível, né? Não sei se tá pra poder o cara entender. Mas sim, o cara tem que matar os micro-organismos daquele rumen ruins, os maléficos, para que os benéficos cresçam, ganhem espaço, e isso leva muito tempo. Ele perdeu o maior potencial de produção dos animais, que é no princípio da chuva, o capim de ótima qualidade, mas o animal desempenha pouco, porque ele está com o rumen despreparado para poder aproveitar aquilo ali. Então imagina, nós temos 2 prejuízos. O prejuízo de ter perdido peso no período mais seco, que é agosto, setembro e outubro, e ainda não ter conseguido fazer com que os animais desempenhem o seu máximo com os nutrientes que estão ali, que tá produzindo, que o produtor está gastando dinheiro para produzir aquele capim, e está tendo baixa produtividade nos melhores meses. Então ele perde os piores e ainda perde os melhores. Nós perdemos 2 vezes. Nós perdemos Eu brinco muito que perder não é bom. Ainda perder 2 vezes deve ser muito triste. Newton, silagem ou feno? Silagem ou feno? Qual é a opinião? Leonardo, é assim, ó. Eu falo que o produtor tem que ter alimento. Eu defendo muito o feno porque é um alimento mais fácil de você trabalhar a pecuária, é mais barato e tem um melhor método de conservação. Mas feno no Brasil ainda é um problema. Nós hoje prestamos serviço em fenação por esse problema. Primeiro, as máquinas nacionais ainda pecam, precisam evoluir muito. As máquinas boas são importadas, não tem um preço muito barato. Então não é fácil o produtor ter um maquinário de feno, porque o maquinário de feno não é a única máquina, não é só enfardar. Tem que cortar, tem que bater essa palha para poder ela secar, tem que enleirar, depois enfardar. Então são 3, 4 máquinas trabalhando em períodos ali para chegar na conservação, para chegar na desidratação e conservação. A silagem não, é um negócio às vezes mais simples, apesar de depois de pronto ela é mais complexa. A silagem é o seguinte, é uma máquina cortando, já triturando, jogando numa carreta ou num caminhão, que joga num buraco ou na superfície, compacta e fecha. Então é uma operação muito contínua. Por exemplo, hoje não, nós estamos cortando braquiária, com 3 dias tá secando. Mas há 2 semanas atrás, eu estava cortando braquiária, estava levando 7 dias para secar, para depois enfardar. Porque ela está tendo umidade muito alta na região que a gente estava trabalhando. Então a noite muito fria, umidade muito alta, então a planta demora mais tempo chegar no ponto correto de você conservar ela. Hoje não, hoje está mais fácil. Mas imagina você cortar uma planta e esperar, ficar cuidando. Eu brinco muito que a gente fica cuidando dela 7 dias, ali medindo umidade, mexendo a palha, ajeitando.
até chegar ao ponto de virar um produto que é o feno enfardado. O cara da ensiladeira já tinha feito o serviço e ido embora há muito tempo, já estava no segundo, terceiro serviço para frente, e nós estamos lá cuidando do material. Então, fazer feno é mais complexo, mas no Brasil tem uma grande vantagem. No mundo inteiro, a prestação de serviço de feno é de 20% a 30% mais cara do que a silagem. E aqui no Brasil está de 20% a 30% mais barata. Então, na minha concepção, se aqui é mais barato do que a silagem, ainda se perde muito menos e depois é muito mais fácil a logística, eu acho que não precisa nem fazer conta. O que precisa fazer conta é o seguinte, é pegar a atividade e ser rentável dentro da atividade do produtor rural. E por isso que eu chamo a atenção, precisamos ser agricultor. Porque fazer feno tem que ser uma área que, como se estivesse preparado para soja. Porque as máquinas trabalham rente ao solo. Não pode ter toco, não pode ter buraco, não pode ter um monte de coisa. Então fazer feno é ser agricultor de comida para boi no período adverso. E aí a gente pode ir lá prestar o serviço ou o cliente comprar a máquina. Então o que eu falo? O cara tem que ter um alimento conservado. Hoje a pecuária de corte, quando eu faço conta que ela perde 3 meses de produção e que ela perde mais 3 meses do momento bom, ela não fecha a conta. Então o cara tem que ter um alimento, seja ele silagem, seja ele feno. Eu chamo atenção pro feno, porque a gente também, eu fiz muita silagem, nós temos máquina de silagem, né? A gente tem essas máquinas de silagem, mas tá praticamente aposentada, porque quando a gente faz conta, a gente percebe que o feno é a melhor atividade para a região. Excelente, vamos para mais uma pausa, daqui a pouco a gente continua aqui no Boa Tarde Produtor, até já! Seguindo com o Boa Tarde Produtor, nesta edição conversando com o Nilton Filho, ele que é zootecnista, também é produtor rural, e você está tendo a oportunidade de acompanhar aqui estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. Nilton, quais são as melhores espécies de gramíneas ou leguminosas para a produção de feno? Bom, o feno, quando você fala de feno, quanto melhor a qualidade da planta original, melhor vai ser o feno. Aí nós temos uma leguminosa que é muito famosa, principalmente na equinocultura, né? O feno para equinos, para cavalos, que é a alfafa. Realmente, a alfafa é quase uma ração. 20 e tantos de proteína, alta digestibilidade, é um produtaço. E as gramíneas são do gênero Cynodon, que é os gêneros das gramas, a Tifton, a estrela africana, são os capins mais, vamos dizer assim, mais difundidos para esse método. Mas uma braquiária, um pânico, né, um mombaça, um tanzânia, uma rosesiensis, um piatã, um braquiarão, cara, aqui na região já fiz feno de palha de milho, atrás da bunda da colhedeira. O cara colhendo, desliga os picadores, cai amontoado, eu vou lá e enfardo, palha de milho. Ah, é um produto? Cara, eu disse que o boi come tudo e transforma em leite e carne. A palha de milho dá em torno de 3% de proteína. É muito baixo? Sim, o ruminante precisa de pelo menos 7% de proteína para sobreviver o rumen. Então, se você está fazendo um feno de 3% de proteína, você tem que arrumar alguma coisa de pôr no coxo para fazer isso virar 7, 7,5. Esse é o grande problema. Então, se você tem uma braquiária com 7, 8, 9 de proteína, você praticamente não precisa pôr nada no coxo. Isso baixa o custo. Então, se o seu feno é de melhor qualidade, seja ele de Tifton com 20, 18 de proteína, que não é necessário, tá? Fazer um feno de Tifton, cara, pagar caro no feno de Tifton para boi, aí tem que fazer conta. Talvez um boi de elite pode ser que feche a conta. Mas uma braquiária tá custando muito mais barato. Então, faça de uma braquiária com 7, com 8, com 9, com 10% de proteína. Porque se o boi precisa de no mínimo 7, 7,5, nós estamos dentro do jogo, o boi não vai perder peso, o boi não vai continuar tendo um rumen vivo. Então, você tem um feno, qualquer material dá feno. Qualquer material que o bovino consome lá, se eu colocar o boi lá, o boi come? Come. Isso dá feno. Feno nada mais é do que o alimento do boi sem água. Como ele está sem água, ele para de fermentar, ele para de perder, ele está estável. Nós fazemos isso com comida humana, que é o caso da carne seca, desidratamos a carne para conservar, para comer lá na frente. As frutas, né, desidratadas, tem vários alimentos que são desidratados para o ser humano. O feno é a mesma coisa, desidratar uma planta, um alimento, uma comida do boi, para fornecer lá na frente. E qual é a época ideal para cortar esse feno? Leonardo, nós fazemos feno praticamente 7, 8 meses aqui na região. Logicamente, com a área irrigada, você pode fazer feno aí 12 meses por ano. O feno no período das águas, eu brinco muito que dezembro e janeiro aqui na região chove muito. Como nós temos que cortar essa planta e ela tem que desidratar, fazer
feno, na época desses períodos de dezembro e janeiro, são os mais complexos. Você te dá muito mais trabalho. Então, ele vai te custar mais caro. Fato. Isso é fato. Por quê? Porque eu tenho que bater essa palha, fazer ela secar muito rápido, tem que cortar pouco, ir lá ficar batendo ela, virando ela para pegar o sol, pegar uma janela boa ali e ir lá e fazer o feno. Então, eu não consigo fazer uma área muito extensa nesse período. Eu tenho que ter muita atenção para fazer. Agora, quando eu falo março, principalmente abril, maio, junho, julho, que ainda dá para se fazer um bom material, por exemplo, eu estou fazendo um feno agora de rosiziense pro soja. Foi plantado no mês de março, essa rosiziense. Ela praticamente não pegou chuva. Muito pouco. Ela perdeu a janela do milho, ele plantou braquiária. Tá dando 7 toneladas de feno por hectare. Uma rosiziense, uma alta produtividade. E eu falo para as pessoas, fizemos conta lá, né? Ele tá produzindo 140 sacos de milho por hectare nas áreas que ele plantou milho no período bom. E aí eu fiz a mesma analogia com o feno, dividindo aquele feno por 7 toneladas. Basicamente eu tô empatando a receita entre feno, se ele fosse comercializar, ele tá fazendo para consumo próprio, ele tá comercializando para ele mesmo, né? Ele comercializa para ele mesmo, mas você colocando o preço no produto, ele tá praticamente tendo quase a mesma receita do milho, dentro do hectare, só que com a diferença, plantado numa época que não tinha mais jeito de plantar milho, tava final de março, ele plantou essas braquiárias. Um talhão ele plantou em abril, início de abril, o outro talhão ele plantou, só que tem um talhão dando 10 e um talhão dando 5. Dando 9 por hectare e o talhão dando 5 por hectare. Porque o talhão que ele plantou primeiro, acho que 9 dias antes, pegou mais chuva, nasceu melhor e está muito mais produtivo, quase o dobro de produtividade. Então é possível fazer feno nesse momento agora com um material excepcional. Você tem que ver a braquiária, tá dando em torno de 11, 10,5 de proteína. Não falei que eu preciso de um bovino com 7,5? Sim. Então eu tô com o alimento praticamente pronto pro animal. Eu não preciso pôr mais nada para esses animais. Logicamente, se você quiser um desempenho maior, ter uma recria, por exemplo, quero fazer uma pré-cocinha, eu quero fazer um garrote, eu quero desmamar um bezerro. Tem muito bezerro de 5, 6 meses hoje aí, judiando da vaca. Se eu quiser desmamar isso com feno e ração. Aí eu vou ter que pegar um nutricionista, né? Vai lá fazer balanceamento. Eu quero ganhar quanto? Eu quero ganhar 1 quilo por dia. Beleza, faço um balanceamento, uso o feno e vamos ganhar 1 quilo por dia pelo balanceamento. Corrige proteína, corrige minerais, corrige energia daquele feno que você tem. Quanto melhor o feno, menos coisa você vai colocar para corrigir. Para que os animais tenham um desempenho maior que você quer. Então aí é gestão interna da fazenda. Aí eu chamo a atenção. O produtor tem que ser um gestor. Ele vai gerir, né? Esse gado aqui, eu fiz um plano de voo para ele. Eu preciso ganhar 1 quilo por dia. Beleza, vai lá, pega o feno que você tem, corrige ele para um desempenho de 1 quilo por dia e põe para os animais. Eles vão ganhar, eles vão desempenhar. Muito bem. Mais uma pausa aqui. Não, vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente faz essa pausa. Vamos falar agora, Nilton, sobre os indicadores de qualidade do feno. Quais são? Bom, Leonardo, essa pergunta é peculiar para a região. Por quê? Aqui na região, a metodologia feno ela está sendo muito deteriorada. Existe um feno de sementeira aqui na região, um feno que tira semente, ele vai produzir semente de forrageiro, semente daquela planta, e consequentemente lá na frente, quando o produtor não vai comprar o feno, ele fala assim, você vai comprar, então eu vou produzir. É uma palha muito velha, uma palha muito dura, uma palha extremamente passada do ponto e que o maior problema que é contaminações. Sim. O que essas contaminações vêm? Pega um sereno, terra, vai juntando muitas contaminações. E quando você fornece para os animais um alimento contaminado, está vindo muito micro-organismos, benéficos e maléficos. E a gente está vendo os resultados muito ruins aí com o cara que está usando esse tipo de produto. Então, eu brinco muito que feno não é você enfardar palha. É você enfardar alimento. E alimento tem que ter padrão de qualidade. Não é porque a palhada de milho na bunda colhedeira com 3 de proteína que não é um bom alimento. O que você tem que entender é que ele tá limpinho, que ele não tem contaminantes e que ele só tem 3% de proteína e precisa de corrigir. Foi a análise que nós fizemos, deu só 3. Sim. Então precisa corrigir. Se eu tenho um feno de 10, eu já não preciso corrigir proteína, principalmente os animais adultos. Às vezes um bezerro, um animal de recria, desmama, precisa colocar um pouco mais. Mas enfim, o que eu chamo a atenção é que não é o feno que é ruim, não é a metodologia feno que é ruim, é que estão fazendo produto
que tá vindo um gado com problemas, às vezes, reprodutivos, problema de bezerra com requeima, mas não é o feno. Ali é uma palha enfardada, que não posso chamar de feno, é uma palha enfardada, que tem um monte de contaminantes, e esses contaminantes vai, infelizmente, eu brinco muito que o boi é tão resistente que não morre. O cavalo morreria, mas o boi não morre. Mas ele repercute na pelagem, no desempenho, às vezes aborta, por uma contaminação. Não que a palhada, eu vou deixar bem claro, não que a palhada de sementeira não preste para boi, tá? Não tô falando isso. É que tem que fazer esse produto com qualidade para ser alimento do boi. Ele funciona. Eu uso hoje, eu uso com alguns clientes que eu dou consultoria e até comigo lá, eu uso esse feno de sementeira, mas eu vou lá produzir. Aí tem algumas metodologias que você precisa usar, precisa de conhecer o que é o processo para fazer um produto relativamente bom. A braquiária passada, uma braquiária de sementeada, é igual uma braquiária nova que eu plantei ela ali no mês de fevereiro e estou fazendo ela no mês de abril, maio, igual essa braquiária que plantou em março, estou fazendo lá agora, uma rosesiense nem sementeada, tá extremamente vegetativa, não vai ser igual. Mas o ruminante, eu falei, o ruminante ele come casca de pau e transforma em carne e leite. Então eu vejo que uma braquiária ou um feno de sementeira, ele é possível de ser usado na bovinocultura, mas não do jeito que está acontecendo aí na região. E como que a gente faz para identificar a presença de mofo e fungos no feno? Bom, é muito simples. Você quando pega um fardo de feno, você abre o fardo de feno, a parte de fúngica, né, esse mofo, né, você vê aquela fumaça branca. Às vezes você não tá nem vendo o mofo, porque quando tá muito contaminado, você vê o mofo. Você vê que ele tá fumaciado e branco lá dentro. Aqui não tá contaminado, aqui tá extremamente contaminado. Mas quando tem pouca contaminação, você ainda vê uma fumaça. Aquela fumaça branca, que os esporos voando, que ele é muito leve, né? Então você mexe o fardo por dentro, vai acontecer isso. E isso, o animal adulto, até tem uma resistência maior a esses contaminantes. Um animal jovem tem bem menos resistência a esses contaminantes. O que eu falo? Que o alimento tem que ser o mais puro possível de nutrientes e não de contaminantes. Tem que ser o menor possível livre de contaminantes. Quanto menores os contaminantes, melhor resposta você vai ter e menores problemas você vai ter com esse produto sendo fornecido na fazenda. E as melhores práticas para a gente armazenar esse feno e evitar essa deterioração? Outra grande pergunta, Leonardo, você aperta bem. O feno, todo mundo faz essa pergunta pra gente. Você tá prestando um serviço, você vai pegar um serviço para fazer na fazenda, primeira pergunta que ele faz, beleza, depois do feno pronto, como que eu faço? Onde eu coloco ele? Bom, sempre o ideal é dentro de um barracão fechado, que você está preservando tudo. Mas é possível? Volumoso é muito difícil você pôr dentro de um barracão. É volumoso, volume, tá o nome escrito, volume. Sim. Então tem vários métodos de conservação de você guardar esses alimentos. Primeiro, você vai lá, come material seco e não pode molhar. O que tampa um material desse? Lona. Eu, por exemplo, uso bastante lona. Sabe aquele estilo bolso que o agricultor coloca grão? Sim. Aquilo, quando vai tirar o grão lá de dentro, abre aquela lona, ela é redonda, ela abre aquela lona. Aqui tem na região de 60 metros, de 80, de 100 metros de comprimento, por 9 de largura depois dela aberta. Aquela lona ela é de 300 micras, uma lona grossa, e é uma lona barata. E você consegue comprar aqui na região, mais um monte aqui na região. É o que eu uso para tampar o feno. Ou seja, eu ainda uso um produto que iria pro lixo. Eu vou lá e reaproveito ele para tampar o feno. É possível. Você faz lá, eu brinco muito que a gente tem que fazer pirâmide de feno. Então, se você põe, por exemplo, você põe 2 embaixo, um em cima, na cava ali, ele virou uma casa, virou uma fácil de cobrir. Você jogou uma lona em cima, tá coberto. Eu tenho um produtor que ele é muito caprichoso, eu acho que ele tá correto, porque ele sabe o desempenho que ele precisa ter na vacada e na bezerrada que ele tem. Todo a gente faz serviço para ele. Ele põe uma lona dessa embaixo, coloca o fardo em cima, ele dobra no primeiro fardo, ou seja, ele tampa o chão. Para tampar, para não pegar contato com o solo, porque o solo vai umedecer quando chover, se tiver uma chuva no meio do caminho, e vai subir a umidade, porque a palha seca vai subir a umidade. Ela vai subir ali e vai contaminar. Então, às vezes, você perde. Ele põe uma lona sequinha, tá no período de seca. A gente faz lá, geralmente no mês de maio, porque eu cultivo uma área para fazer no mês de maio. É fechar todo maio para ele, assim, eu vou lá e faço. Ele põe uma lona, coloca coloca 3 fardos de feno, então ele põe 3 embaixo,
2 em cima e 1 no alto. Então ele faz a pirâmide. Então ele coloca uma lona por baixo, fecha no primeiro fardo, coloca outro fardo em cima, então tampou. Depois vem com a lona por cima. O barracão dele é esse, de lona usada. De lona que iria pro lixo. Ou seja, um produto que seria talvez contaminar o ambiente, ele chega a usar 2, 3 anos. Para depois ele descartar essa lona. Então o feno ele é muito simples. No silagem você tem que colocar lona nova e não é só uma não. Hoje tem até umas membranas importadas caríssimas, porque se você quiser ter menos perda, tem que pôr essa membrana, tem que pôr alguns produtos, ainda tem que vir com uma outra lona em cima e só usa 1 ano. Essa membrana tem gente que ainda fala que consegue muito cuidado, se tiver muito cuidado, usar mais de 1 ano. Mas é uma membrana muito cara. Por isso que o cara tenta usar mais de uma vez. E outro não, você tá no feno, você tá trabalhando com um produto que já foi usado. Já fez o papel dele, ainda você tá lá usando novamente. Então é muito fácil você armazenar feno. Muito mais fácil do que silagem. Silagem, se fizer um buraquinho ali, você já tem uma perda muito grande. O feno, você fez um buraquinho, você vai lá, pega uma cola, coloca outro plásticozinho em cima, cola aquele buraco, acabou. Então você tem menos atenção. Eu brinco muito se você fiscalizar o lugar do feno uma vez por semana, para ver se não tem um buraco, um negócio ou outro para você tampar, é suficiente. A silagem tem que fiscalizar de manhã, de tarde e de noite. Porque 1 hora com buraco numa lona, o estrago é gigante numa silagem. Com certeza. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para a conclusão aqui da nossa entrevista de hoje. Não saia daí, até já. Seguindo com o nosso Boa Tarde Produtor, nesta edição estamos falando sobre estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. Vamos continuar a nossa entrevista de hoje, o último bloco, aqui com o Newton Filho. Newton, quais são as principais diferenças no valor nutricional entre diferentes tipos de feno? Ô, Leonardo, eu falo, o que dá origem à qualidade é a origem do material. Se eu tenho um material altamente digestivo, altamente proteico, né? Lá, ele vai dar origem a um feno também mais alto. Teoricamente, tá? Por quê? Porque o ato de confeccionar feno também você tem perdas. Vou dar um exemplo. Você pega uma planta, uma Tifton, com 18 de proteína. Top, coisa linda. Você corta ela e vai desidratar. Aí com 2, 3 dias dá o ponto de enfardar. Aí você fala assim, não, eu vou tirar umas fériasinhas, eu vou enfardar só semana que vem. Deixa ela no ar, não tem chuva marcando mesmo, vou deixar no campo aí. E deixa ela uma semana no campo. A hora que você enfardar, sabe quanto? Ela tava com 18 de proteína. Sabe quanto que ela vai? 12, 11 de proteína. E o que é pior? A digestibilidade e palatabilidade piora demais. Pode você ver, a planta, depois desidratada, ela consegue ainda expulsar nutrientes. Vou dar um exemplo segundo a Embrapa. Eu vou dar um exemplo bem banal. A Embrapa fala que se você cortar uma planta e cair uma chuva, eu não lembro acho de 5 milímetros nessa palha, depois dela seca, o potássio é 100% extraído pro solo. Eu tenho um pouco de dúvida, mas é trabalho de pesquisa, tá? Então é dado científico. A gente tem que acreditar em dados científicos. Imagina tudo bem, o potássio pro boi ele não tem interesse nenhum lá pro boi, mas eu tô falando de um nutriente que só de cair uma chuva em cima de uma palha, você perde 100% daquele potássio da palha. Extrai da palha. Então imagina os outros nutrientes, é a mesma coisa. Então, infelizmente, você fazer método de conservação não é porque a planta de origem é boa que você vai fazer um bom feno. Mas não tem como fazer de uma planta ruim um bom feno. Dá para se compensar uma planta ruim um feno razoável. Sim, tem jeito. Você pega uma planta igual a sementeira, uma planta passada, sementeada, madura. Você fazer os processos corretos, ela ainda dá um bom produto. Não é excepcional, mas é um bom produto. Eu brinco muito que o boi come bagaço de cana e transforma em carne e leite. Bagaço de cana tem o quê? Nada, só fibra. Extraiu tudo, os açúcares lá que era bom da cana, foi tudo embora. A proteína ali que dá quase zero. Energia é a mesma coisa, então ali tem fibra, mas o ruminante necessita de fibra para poder ruminar. Perfeito, então ali é uma fonte de fibra, mas de nutrientes quase que zero. E o boi consegue fazer aquilo. Antigamente a gente falava muito, antigamente o boi até chegava a comer fezes de outros bichos, né? Como era o fundo de granja. Hoje é proibido colocar isso pro boi, não pode mais colocar. Mas o boi, quando podia, comia isso e transformava em leite e carne. Ainda bem que hoje é proibido, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa assertiva no Brasil, até para preservar a nossa pecuária. Porque corria-se alguns riscos aí, né? Inclusive de doença. Mas enfim, isso é um outro assunto. Então eu brinco muito hoje. O boi, se você fornecer um produto, não precisa ser tão bom, mas precisa estar limpo, precisa estar livre de contaminantes, precisa ter um pouco de digestibilidade.
e daí para frente você vai lá e compensa isso no que está faltando para o desempenho que você quer. Ou seja, até uma planta que tem zero, entre aspas, né, zero de nutrientes, você consegue produzir boi. Só que aí vai ficar mais caro na ração, no concentrado, nos grãos. Você tem que compensar isso para poder produzir. Então, quanto melhor o volumoso, menos você tem um gasto extra volumoso, que é com grãos. Então, faça um bom feno, que você vai ter uma atividade muito mais econômica. Vamos falar agora sobre como o feno deve ser incorporado na dieta de diferentes tipos de animais, bovinos, ovinos, equinos. Bom, o feno, por ser um bom método de conservação, né, o melhor método de conservação de forragem, ele serve para todo tipo de ruminantes ou pré-ruminante. Eu brinco muito que eu tenho um cliente que compra feno da gente para poder vender para pet, que é para os camundongos lá, para os ratinhos, que eles precisam também de ficar roendo aqueles bichinhos. Eu tenho um cliente que tem uma fábrica que faz isso, e ele compra feno da gente para fazer isso, por um preço bem superior, né? Ele agrega muito valor para vender lá no pet shop. Então, o feno ele tem N possibilidades de você usar. O que eu falo do feno? Aqui que a gente vem falando, as facilidades de você ter um produto de fácil entrega pro bovino. Esse é fácil entrega, você tem várias possibilidades. Vou dar um exemplo muito claro. Você pega, Leonardo, uma silagem de milho. Vamos falar um pouquinho de vaca de leite agora, dar um exemplo de vaca de leite. Você pega uma silagem de milho, uma silagem top. Uma silagem de 200 sacos de milho por hectare. Linda, um trem perfeito. Aí você pega uma vaca de leite e você tira 5 kg de silagem de milho top e coloca 1,5 kg de feno top. O feno tem bem menos nutrientes do que a silagem de milho, verdade. Mas se você fizer isso no outro dia, o leite pode não aumentar, mas os sólidos do leite aumentam, ou seja, o leite dá mais qualidade. Por quê? Você colocou uma fibra de excepcional qualidade, que é o feno. E o ruminante precisa de ter saúde ruminal para transformar em carne e leite. E o feno faz isso, porque é uma fibra mais longa. Eu brinco muito com o bovino adulto, ele tem um ato de pastejo de 20 centímetros. Então, teoricamente, nós teríamos que ter uma silagem de 20 centímetros de partícula. Só que se eu fizer uma silagem de 20 centímetros de partícula, ela não compacta, ela não tira o ar. Ela perde tudo. Aí eu tenho que fazer a silagem de 1 centímetro de partícula. O que eu fiz? A fibra é boa, mas eu afinei muito para o ruminante. O rumen não vai funcionar tão bem. Por isso que no leite você reflete no dia seguinte. Na pecuária de corte, os grandes confinamentos estão usando o feno, principalmente nos 14 primeiros dias de adaptação do bovino lá que saiu do pasto e veio para o confinamento. Você tem menos refúgio de coxo, você ganha mais peso com feno. Então o feno, a gente tem engorda com feno, a gente tritura esse feno, em vez de colocar volumoso silagem, a gente coloca volumoso feno. Eu tenho, por exemplo, aí a famosa TIP, que é um gado a pasto, né? Ração no coxo e gado a pasto, em alto desempenho, terminação intensiva a pasto. Eu hoje estou colocando feno hoje seco e verde na minha dieta de coxo. Mesmo tendo pasto bom, eu coloco um pouquinho de feno. Logicamente que na seca você aumenta mais o feno, para você corrigir tudo isso, você faz uma dieta total com feno. E nas águas você tem o pasto, então você faz uma dieta semi-total, mas coloca um pouquinho de fibra aqui, porque a fibra está buscando no pasto. Então o boi vai lá no pasto e consome, ele mesmo colhe. E colhe no tamanho que ele gosta, no tamanho que ele quer. Então quanto melhor esse pasto, melhor o resultado da TIP. Perfeito. Mas se eu corrigir um pouquinho, então eu tô, nas minhas contas, eu agreguei um pouquinho de desempenho, que a gente chama de eficiência alimentar, ou seja, eu estou conseguindo menos comida por arroz produzida. E isso traz muito mais eficiência para a atividade, além de custo, além de ser ambientalmente correto. Então você diminui, você vem de competir, com o ser humano em milho, você vai gastar menos milho para engordar esse boi. Então você também está sendo ainda, contribuindo aí para que a humanidade tenha mais alimento e alimento de menor custo. Então eu falo muito, a pecuária hoje tem que fazer conta da precisão. A agricultura já é agricultura de precisão. E a pecuária, ela é pecuária de precisão? Estamos quase caminhando aqui para o final. Vamos comentar um pouco agora como é que está o mercado atualmente, os principais desafios e também se tem algum incentivo governamental. Bom, Leonardo, os incentivos governamentais, vou pegar pelo final. Meu avô dizia que quando o governo não interfere já ajuda muito, né? Eu ouvi essa frase muitos anos, né, do meu avô. E ainda continua fazendo efeito. Né? Ainda continua fazendo efeito. Logicamente existe aí, né, o plano safra, o plano isso, né, tem os dinheiros aí relativamente, vamos dizer assim, com juros bons, aí cabe ao produtor fazer conta ou não, se é viável ou não, pega isso aí, para produzir. Então aí já é um negócio de gestão, não vou entrar nesse mérito, tá?
Quando eu falo da atividade pecuária, todo mundo está falando que nós estamos no fundo do poço. Realmente, uma pecuária de $40, a arroba, é a mais barata do mundo. Eu brinco muito que nós não precisamos da pecuária de $70, mas nós precisamos da pecuária de $50. A pecuária de $50, o produtor tem que viabilizar ela com $50. Com 40, infelizmente eu falo que com $40 alguém tem que perder. Ou a cria tá perdendo, ou a recria tá perdendo, ou a engorda tá perdendo. Isso é muito ruim. Para um ganhar dinheiro, outro perder. Eu brinco muito que nós temos que ter todo mundo ganhando. Tem que dividir esse pão. Para que não percamos o parceiro. Porque se o pecuarista de cria está perdendo dinheiro, ele não consegue se manter na atividade, daqui a pouco falta bezerro. É o que está acontecendo. O produtor, para capitalizar, está vendendo matrizes e parece que vai faltar aí no futuro muito próximo. Então eu achômetro mesmo, tá, Leonardo, que nós estamos no fundo do poço. Tudo indica, os números, os especialistas que a gente conversa, que parece que a pecuária ela vai evoluir um pouco. E tem que evoluir. Porque a pecuária de $40 ela é difícil de você lidar com ela. É igual você falar de uma soja de $10, $15. A soja tem que ir para os seus $20, $22, que é o histórico dela. E o boi do Brasil, $50, que é o histórico, históricos, né, dos últimos anos. Porque eu brinco muito que lá atrás, quando meu pai produzia, né, começou a produzir soja em Goiás, era $10 uma saca de soja. Mas depois veio evoluindo, né? Então tem as inflações dos últimos anos, né? Tanto em dólar, teve inflação. Então isso tudo evoluiu para isso. Então hoje, atualmente, a gente fala muito de um boi de $50 e uma saca de soja de $20, $25. O produtor tem que entender que isso tem que viabilizar a atividade dele, porque mais do que isso, como aconteceu no passado, nós chegamos aí há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, uma arroba de boi de quase $70. Isso não é real para o Brasil, nunca foi. E isso prejudica, né? Porque você vai muito alto e depois vem tão muito baixo. E a pecuária é uma atividade lenta, ela não é tão rápida. E por isso, quando você pega um estoque de um boi de $70, você tem um estoque dele aqui, quando você vai matar um boi de $40, essa atividade desse estoque não vai fechar. Isso é fato. Infelizmente não vai. Ou o cara rediou, ou o cara fez algum... Aí depende da gestão dele para fechar. Sabe, Leonardo? Então, assim, nós estamos passando por um momento difícil, concordo. Mas eu brinco muito que só tem um jeito de acertar. É você se manter no que você sabe fazer. E bem feito. Porque se você ficar procurando negócios bons, você vai sempre errar. Porque quando o bom tá hoje, ao que você entrar nele, amanhã pode estar ruim. Aí você vai estar ao que tiver ruim, você procura o outro. Então eu falo assim, cara, o que você é especialista? Em pecuária de corte? É cria? É recria? É engorda? É soja? É milho? Cara, faça sua atividade, porque com certeza vão passar por altos e baixos. Mas quando você faz a média dos 10 anos, ela foi rentável, desde que você faça a coisa correta. Com certeza. Chegamos ao final. Newton Pereira Filho, zootecnista e produtor rural. Muito obrigado pela participação com a gente nesta edição. Leonardo, eu que agradeço. A gente já teve aqui, acho que tá um ano atrasado, né? A última vez que a gente esteve aqui. Obrigado pelo convite novamente. Fica muito feliz em participar desse projeto. É uma rádio que a gente vem acompanhando, né? Nasceu há poucos dias, né? Nós fizemos na outra rádio, na verdade. Agora nós estamos 96. Aqui na 96, agora nós estamos aqui na Rádio do Agro. Acho que foi um projeto, acredito que foi um projeto excepcional. Rio Verde vive o agro, a região nossa vive o agro. Então, parabéns a todos vocês, você que está desde o princípio nesse projeto aí. E agradeço. E ficamos à disposição aí dos ouvintes, da própria rádio, para tentar fazer dessa pecuária uma pecuária mais moderna para a região. Com certeza. Muito obrigado pela participação com a gente. Lembrando que esse programa estará na íntegra no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM. Você acompanha desde o começo todos os detalhes que foram debatidos aqui sobre as estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. É assim, chegamos ao final desta edição do nosso Boa Tarde, Produtor. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia e que seja um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá!